Você sabe que o maior sermão pregado pelo Senhor, o sermão do novo nascimento, foi pregado a uma única pessoa, foi pregado a Nicodemos. Isso nos faz entender já, nos ensina que o que importa não é a quantidade de pessoas que está nos ouvindo. Às vezes, muita gente se reúne numa denominação, diante de um pastor famoso, mas a mensagem não é a mensagem, aquela que vem do alto. E hoje eu quero trazer para você a genuína mensagem do Evangelho. Jesus recebe um homem chamado Nicodemos, e eu não vou ler todo o texto, a gente vai já na parte principal, João 3, do 16 ao 21. Abra sua Bíblia, João 3, do verso 16 ao verso 21. Jesus recebe esse príncipe dos judeus, esse fariseu, esse mestre de Israel, como Jesus mesmo diz, você é um mestre de Israel, um professor das Escrituras, mas que ainda não era nascido de novo. Aliás, ele nem entendia o que era o novo nascimento, ele não entendia o que era a vida com Deus, apesar dele ser um homem revestido de toda a liturgia da religião, de toda a estética da religião, de toda a linguagem da religião. É o que acontece hoje, por isso que eu falo muitas vezes de pastores, de denominações, até da Igreja Católica, dos padres, do Papa, porque nós podemos nos vestir de religião, apresentarmos a estética, a liturgia, a linguagem da religião e estarmos longe do reino de Deus. Esse homem foi indagar o Senhor e o Senhor, como se diz, colocou o dedo na ferida dele, mostrou que ele não sabia de nada, que ele não tinha entendimento do que era singelo no Evangelho, do que era a essência, a síntese do Evangelho. E aí Jesus dialoga num primeiro momento, primeira parte que eu deixarei para uma outra ocasião, é um diálogo, o Nicodemos faz perguntas, Jesus dá respostas, pondera questões, faz o Nicodemos pensar, até que chega um determinado momento que Nicodemos se cala, e ele fez bem nessa parte, ele é digno de elogio, ele se calou e deixou o mestre das congregações falar. Nessa altura, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu peço ao Espírito Santo que te dê graça agora para entender, para captar, ainda que seja de uma maneira bem rasa, o significado dessas palavras. Porque toda a vida do Evangelho está aqui. Aqui nós temos a intenção do coração de Deus descortinada. Tudo que existe em relação à igreja, à denominação, à religião, deveria se concentrar nisso aqui. Infelizmente, as coisas extrapolaram essa essência. Mas se eu e você, não tivéssemos nenhuma outra passagem bíblica, nenhuma outra, se essa permanecesse nos nossos corações, essa intenção de Deus, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A intenção de Deus, o motivo de Deus ter enviado Jesus e tudo que aconteceu, que você aprende nos evangelhos, foi o amor para nos salvar. Nada mais importa, sabe? Nós nos entristecemos, nos inquietamos, nos frustramos com tantas coisas nesse mundo. Digamos que tudo dê errado na sua vida e nunca mais nada dê certo. Não é o que vai acontecer, mas só para você entender, hipotético o que eu estou dizendo. Se esse fato glorioso e esse fato imutável
porque ele é a intenção de Deus, foi a intenção de Deus, foi a causa, o amor que Deus teve por você, por mim, por nós. E ele enviou o seu Filho, por amor, para nós não sermos lançados no inferno, mas para que pudéssemos gratuitamente, e esta é uma expressão da graça maravilhosa, termos a vida eterna. Isso é maravilhoso. Talvez você ainda não conseguiu captar a mensagem. Teu coração ainda não conseguiu entender, mas como eu disse há pouco, se tudo a partir de hoje na sua vida desse errado, se você fosse um ser humano sentimentalmente, financeiramente, na área da saúde, tudo errado, frustrado, você tivesse que sofrer dores, sofrimentos, perdas, decepções, frustrações, mas se esse feixe de luz brilhasse, se sol da justiça brilhasse, e você cresce que Deus te amou de tal maneira, a ponto de dar Jesus a você para que você fosse salvo, o resto não teria a mínima importância. A mínima importância. Você passaria nessa vida resignado, muitas vezes abatido, triste, tendo falta de coisas, e eu exemplifico isso na vida de Paulo. Paulo viveu a vida que viveu, sofreu tudo que sofreu, e foi um homem majestoso, um homem maravilhoso na sua maneira de viver, porque essa luz brilhava no coração dele. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu, em crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que movia Paulo. Então ele não se importava quando era apedrejado, ele era apedrejado aqui num dia, no outro dia ele se levantava, entrava na mesma cidade que o apedrejara e pregava o evangelho para aquelas pessoas. Ele não tinha medo de um navio naufragar, ele era um homem que estava sempre se movendo, sem medo do perigo que viria adiante, mesmo quando o profeta falava, o homem que é dono desse cinto vai sofrer perseguições em Jerusalém, ele vai padecer, e as pessoas falavam, Paulo, não vai, pelo amor de Deus, olha o que o profeta está dizendo. Ele dizia, calem a boca, vocês estão magoando o meu coração à toa, eu estou pronto não só a ir, como também a morrer, se for preciso eu morro por Jesus, sou preso e morro, está tudo certo. Em nada na minha vida tenho por precioso, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, e ponto final, o resto é o resto. Se eu tiver abundância, eu dou glórias a Deus, se eu tiver falta das coisas, eu dou glórias a Deus também, porque o principal eu já tenho, eu creio nesse amor. O apóstolo João diz que nós temos que conhecer e crer nesse amor. E é isso que Jesus está falando a Nicodemos aí, que ele disse a Nicodemos há 2000 anos atrás, e o que ele está falando a você agora. Porque, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele nos encontrou, me encontrou, te encontrou, sabendo tudo que nós somos. Hoje, nessa madrugada eu orava e eu dizia, Senhor, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho no meu coração, o que eu já fiz, o que eu vou fazer. Eu espero nunca mais cometer pecados que eu cometi no meu passado, mas se eu os cometer, o Senhor já sabe tudo. E Ele providenciou em Cristo Jesus perdão para todos os pecados, para todas as transgressões. Ele veio para salvar o mundo, não para condenar, mas para salvar você. Agora, presta atenção no 18. Quem crê nele não é condenado. Uma vez que a revelação do Evangelho veio ao coração, que essa luz brilhou como farol, como o sol do meio-dia, é hora de você colocar a sua fé em Cristo. Não em igreja, em pastor, em denominação. Não. Em Jesus. Coloque tua fé nele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Sabe mais ou menos como eu gosto de ilustrar a salvação? Nós estávamos num poço, numa fossa, e você sabe o que tem dentro de uma fossa? Atolados e afundados até o pescoço, sujos, fétidos, imundos, maltrapilhos, num profundo poço, onde, por mais que nós gritássemos e clamássemos por socorro, ninguém tinha uma corda grande o suficiente para nos tirar de lá. E o Senhor desceu e nos tirou. Só que, infelizmente, tem gente que prefere ficar no fundo do poço da fossa. Quem crê nele não é condenado. Se você colocar a tua fé em Jesus, ele tira você do fundo desse poço. E aí pode ser a prostituição, pode ser a criminalidade, pode ser a falcatrua, pode ser o que for. Não tem pecado que Cristo não possa salvar você. Agora, tem gente que quer ficar. Tem gente que gosta de estar nesses lugares. Aí, a palavra para você é: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você já está condenado. Você já está perdido. Você sempre esteve perdido. O que o Cristo de Deus veio fazer é nos dar uma chance de sermos achados, de sermos encontrados, de sermos resgatados, de sermos redimidos. E a não ser que você creia que a única coisa que ele demanda, ele não pede teu dinheiro. Tem umas igrejas do demônio aí que o pastor pede dinheiro, fala para você fazer sacrifício, fala para você vender tua casa, teu carro. Essa é a igreja do demônio, esse é o pastor do demônio e você está sendo do demônio também. Não tem outra explicação. É mentira, é falcatrua, é picaretagem, é tudo que você possa imaginar de ruim. O Evangelho não tem nada disso. A única coisa que Jesus exige é que se coloque a fé nele. Quem crê nele não é condenado. Pronto, acabou. Eu não tenho que fazer uma oferta, eu não tenho que fazer um voto, eu não tenho que prometer nada para Deus, eu não tenho que vender nada, absolutamente nada. Eu creio. A partir daquele momento eu estou salvo. Coloquei minha fé em Jesus. Agora, aquele que não crê pode fazer o sacrifício, pode fazer caridade, pode se desdobrar em 1000, não vai ser salvo, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, olha como que esse sermão é maravilhoso. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Qual é a condenação? É o pecado em si? Não. A condenação é que a luz veio e a pessoa quis mais as trevas. Ela quis continuar no fundo do poço. Ela quis continuar atolada na fossa. E essa pessoa vai ser condenada por isso, porque ela não quis. Lá no dia do juízo, Jesus dirá: eu tentei te salvar, eu vim te salvar, eu me esforcei para te salvar. Você não quis. Você negou o chamado, você negou a vocação, você negou os apelos da graça. Agora, quem pratica a verdade, quem decide crer, vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A pessoa pode ser a mais terrível nas questões do pecado, mas na hora que ela crê, ela fala: eu vou para a luz e apareça o que tem que aparecer. Para mim, para as pessoas, eu pouco importo. Eu só quero que a luz manifeste tudo para que as obras das trevas na minha vida sejam reprovadas e eu nasça de novo para uma nova e viva esperança. Hoje, no programa de número 2000 do Paraná na Graça, eu digo a você: creia em Jesus. Coloque a tua fé não em homens, não em pastores, não em igrejas, não em denominações, mas em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?